Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos esclarecer aí essa dúvida que tem aparecido. A minha opinião, hoje como desenvolvedor de tecnologia, é a de que quando a gente pega uma única característica do equipamento, uma única especificação dele, e tenta colocar ela como a única importância sobre um equipamento, significa às vezes, muitas das vezes, que as outras especificações você quer esconder e só exaltar uma. Quando a gente fala de um equipamento eletromédico, a gente está falando que, aí eu falo sobre o ponto de vista porque nós somos fabricantes do equipamento, que a gente tem que fazer certas escolhas para a construção e desenvolvimento do equipamento que não implica necessariamente só da gente falar só de uma coisa, como se as outras especificações não fossem importantes. Então é impossível você isolar outras variáveis, outras especificações, para poder falar somente de uma como se ela fosse o único diferencial para você adquirir um equipamento. Na verdade é o conjunto da obra que vai determinar se um equipamento ele é superior, se ele é bom ou na verdade se ele está adequado à sua realidade. Então quando a gente desenvolve equipamentos são muitos fatores que determinam isso. Com relação à frequência e a densidade de fluxo magnético que é medida em Tesla. Eu acredito que é difícil a gente falar isso porque o público em geral da área da estética, como não é da formação do pessoal, fica muito difícil entender esses parâmetros. Então quando a gente fala em frequência, é a frequência do pulso, às vezes que o campo magnético é ligado e desligado nos pads de aplicação. Então não tem nada a ver com a relação de amplitude, que nesse caso é a densidade de fluxo magnético, e não tem nada a ver com profundidade, que pode levar a gente a pensar, pensando lá em radiofrequência, sobre onda eletromagnética, que as ondas eletromagnéticas de menor frequência são mais profundas, às vezes de maior frequência são menos profundas. Neste caso aqui nós estamos tratando de frequência de pulso de emissão, é a quantidade de vezes que a bobina liga no intervalo de 1 segundo. No caso do supramáximos, a gente consegue modular isso de quer dizer, 1 pulso por segundo até 100 pulsos por segundo. No caso da densidade de fluxo magnético, a gente tem uma densidade máxima total de até 7 teslas. Agora, o que é mais importante ou menos importante, na verdade, é o conjunto da obra. É a gente poder ter a possibilidade de modular tanto amplitude quanto frequência. As duas variáveis são importantes. O que acontece na maioria dos casos, eu não vou falar especificamente de equipamento A, B ou C, é que quanto maior a frequência, a gente vai limitando a densidade de fluxo magnético. Por quê? Por uma própria limitação que os equipamentos têm. Quando a gente fala de uma corrente que é gerada dentro das bobinas dos aplicadores, inclusive a gente já demonstrou isso em live, essa corrente ela fica armazenada nos capacitores eletrolíticos do equipamento. E existe um tempo para que esse capacitor carregue totalmente, e depois ele consiga mandar as energias para as bobinas. Então, se eu aumento muito essa frequência, quer dizer, eu forço com que o equipamento dê muitos pulsos por segundo, a gente vai limitando essa densidade de fluxo magnético máximo. No caso dos supramáximos, a gente consegue se aproveitar de até 7 Tesla, isso é 100% da capacidade do equipamento, até 50 Hz. Isso porque tanto a literatura quanto os nossos próprios ensaios clínicos demonstraram que 50 Hz é mais do que suficiente quando a gente está falando de um processo de somatória de picos e a geração de uma supercontração. E na verdade, a gente deu preferências hoje de trabalhar com frequência de 50 Hz para uma densidade de fluxo magnético de 100%, porque o que determina na verdade a carga de peso para a musculatura não é a frequência. O que vai determinar isso na verdade é a amplitude. Então quando a gente fala de densidade de fluxo magnético, é na verdade a quantidade de corrente elétrica recrutada para o músculo e consequentemente a carga de trabalho executada por ele. E mais uma vez, tanto a densidade de fluxo magnético quanto a frequência são moduladas para que o conjunto harmônico do equipamento possa proporcionar o melhor resultado.
E daí o que acontece? Se eu vou aumentando muito a frequência e vou diminuindo demais a amplitude máxima, eu vou chegar no momento, por exemplo, em que a amplitude máxima vai ser tão baixa que, na verdade, eu vou voltar para o equipamento de eletroestimulação, onde, na verdade, essa amplitude vai gerar uma corrente tão baixa para o músculo, que, na verdade, eu saio da contração e vou para o estímulo. Se só a frequência fosse importante, é o que eu sempre disse, se a gente consegue isolar esse tipo de coisa, a gente voltaria para o equipamento de eletroestimulação, usaria uma corrente russa, uma corrente alce, que tem 2.500 Hz, 4.000 Hz. Então, como eu digo para vocês, é sempre bom a gente pensar que todas as variáveis são importantes. Aí, mais uma vez, eu retorno, né? Do ponto de vista da fabricação de equipamentos. Né? Uma variável muito importante que a diretoria da empresa fica em cima da gente quando está desenvolvendo equipamento são os custos do equipamento, porque isso vai implicar diretamente no preço que você vai pagar aí no equipamento. Quando eu falo em ter um controle individual, no caso do Supramáximos, que tem 4 aplicadores, eu ter um controle individual por TED, né, implicaria, né, num controle tanto de software como de hardware. Né? Aí eu estou falando de um chaveador, um switch que tem um nome técnico chamado tiristor, que não vem muito ao caso, que agregue em custo muito alto, porque a gente está falando de um equipamento cuja corrente elétrica circulante nele é muito alta. Então os componentes eletrônicos, eles são dimensionados para essa corrente elétrica muito alta. Se a gente cria esse switch individual para cada manípulo, isso aumentaria abruptamente os custos do equipamento. Então, mais uma vez, quando se conversa, e hoje vocês estão aqui no P&D vendo isso, a gente está falando de um ponto de vista de fabricante, que a gente também tem que levar a variável o seu investimento, né, do que a gente criar um diferencial de isolar e deixar o controle independente e, no fundo, lá na clínica, a gente percebeu que isso não ia justificar um investimento tão alto que a gente obrigaria o nosso consumidor a ter para ter controles individuais. O que acontece é que se eu tivesse um controle individual, eu teria mais componentes eletrônicos. Eu tendo mais componentes eletrônicos para fazer a manutenção, a probabilidade que eles dê defeito também aumenta exponencialmente e aumenta exponencialmente também os custos de manutenção. Valeu, gente. Obrigado.